Olá! Sejamos todos bem-vindos ao estudo do Céu e Inferno, a Justiça Divina. Eu sou a Carla, monitora da Associação Espírita Allan Kardec, e hoje vamos falar um pouco mais sobre esse assunto tão interessante. Desejamos que Deus nos abençoe, nos ilumine, nos encha de inspiração e entendimento para todo esse conteúdo, que a gente consiga trazer uma compreensão intensa com a capacidade de executarmos no nosso dia a dia. Nosso assunto é sobre o céu, capítulo 3, referente aos itens 1 a 10. O que você entende por céu? Já refletiram sobre isso? Kardec nos traz algumas ideias interessantes que nos aprofundam bastante, mas quais são os paradigmas que nós temos? Quais são as referências que trazemos até o presente momento que podem influenciar na nossa acepção com relação ao céu? Uma das hipóteses trazida por Kardec é que alguns pensam que o céu é o infinito que envolve a Terra, aquilo que corresponde ao que os nossos olhos podem ver e também além, conforme até o limite da nossa compreensão. Mas será que céu é só isso? Outros entendem que são vários céus. Consideram como matéria sólida e transparente, como esferas ao redor da Terra. Os mais altos são sempre considerados os mais elevados espiritualmente. Sugeriram 3 céus, conforme a teologia cristã, sendo o primeiro a região do ar e das nuvens, o segundo o espaço onde estão os astros, terceiro a morada do Supremo Ser e os eleitos a o contemplarem face a face, como dizem do apóstolo Paulo, que foi elevado ao terceiro céu. 7 céus, conforme a opinião mais comum. 9 céus, conforme os muçulmanos, e ainda 11 céus, de acordo com o astrônomo Ptolomeu, nascido por volta do ano 70, cientista grego que viveu em Alexandria, uma cidade do Egito. Na época, os estudos tendiam a mesclar ciência e misticismo. Será que são vários céus? Ainda tem a condição interna, que alguns imaginam que o céu seja assim: uma condição de amor, de paz, equilíbrio, harmonia, plenitude, que segue conosco onde nós estivermos. O que vocês acham desta, hein? Jesus, Espírito puro, como que ele se sentiu no planeta Terra, um planeta de provas e expiações? Será que ele tinha o céu dentro dele? Se o céu, o reino de Deus, segue com a gente, Jesus tinha o céu dentro dele plenamente. Então, essa condição nos está parecendo bastante interessante, chama bastante atenção, mais do que as anteriores. Kardec ainda continua nos questionando, mas quais serão os 2 principais erros para o entendimento dos vários céus ou por lhe darem uma condição física? O que será que se passou na mente das pessoas que tiveram essas ideias? É além deste limite imaginário que todas elas, as diferentes doutrinas referentes à morada dos bem-aventurados, colocam a região afortunada e a morada do Todo-Poderoso. Estranha anomalia que coloca o autor de todas as coisas, aquele que a todas governa, nos confins da criação, ao invés do centro, de onde a irradiação do seu pensamento poderia estender-se ao todo. Céu e Inferno, capítulo 3, item 2. Não dá para a gente limitar Deus, nem mesmo a sua criação. Nós temos uma compreensão ainda que não alcança tudo que Deus é e o que Ele já realizou e o que Ele ainda pode realizar. Então, qualquer limite que a gente coloca nesse entendimento, a gente está limitando Deus. Nós precisamos deixar nossa mente aberta para a compreensão de algo além. Não dá para colocar Deus fora, pois Ele está em tudo e, não obstante, Ele não ser tudo. Também não dá para a gente, de fato, achar uma localização exata e geográfica do céu e do inferno, como alto e baixo. Nós precisamos sempre de um referencial. Mas qual
é o referencial no meio do infinito? Vamos desenvolver então esses dois erros com Kardec. Primeiro erro: acreditar que a Terra é o centro do universo, geocentrismo. Isso daria uma referência. A partir do planeta Terra, nós temos o alto, nós temos o baixo. E então, essas pessoas que pensam que o céu e o inferno são um lugar físico, usaram como referência o nosso planeta, porque consideram como centro. Por que as pessoas pensaram assim? Porque não sabiam do resto, não tinha compreensão para entender todo o universo. E hoje ainda, que nós temos muito conhecimento, ele ainda é limitado. Seria muita pretensão nossa pensar que estamos no centro de tudo que existe. Como desconhecemos o todo, achamos que tudo que conhecemos é tudo que existe. Porém, não é assim, né, gente? Com o Espiritismo e com a astronomia, nós descobrimos que o infinito é lindo, divino e traz muitas ideias curiosas e interessantes para a gente. Olha a Terra aí, que pretensão achar que ela seria o centro de tudo, não é mesmo? O segundo erro: acreditar que a região dos astros é limitada. Quando a gente busca, até mesmo no dicionário, a definição de universo, por aí já nos mostra que não há um limite. Então, acreditar que a nossa região espacial ela tem um limite circunscrito, fácil da gente perceber, a gente vai estar equivocado. E quando o Espiritismo traz essa noção do infinito, traz a noção da eternidade de Deus, aí foge do nosso alcance, compreender até onde vai, porque para nós não é palpável, o infinito é inalcançável. Vejamos se é possível limitar algo, ou se dá para saber o que está acima ou abaixo. Essa foto é do James Webb, que mostra para a gente uma parcela mínima do universo, sendo esses pequenos pontos que parecem estrelas, galáxias. Como será que são os planetas nessas galáxias? Mais ou menos evoluídos que os nossos? Uma variedade de planetas? Como será que eles se encontram fisicamente lá? Mais ou menos grosseiros, sutis? Será que eles sabem da nossa existência? Então, nesse grão de areia do universo, temos tudo isso de galáxia. O que somos nós nesse período? Como podemos ver, Kardec estava certo. Olha a risadinha do Kardec aí, gente. A ciência, com a inexorável lógica dos fatos e da observação, iluminou com a sua luz as profundezas do espaço e mostrou a nulidade de todas essas teorias, as citadas nos dois erros anteriores. A Terra não é mais o centro do universo, mas um dos seus menores astros girando na imensidade. O Céu e o Inferno, capítulo 3, item 3. Com a descoberta da ciência, e espiritismo e ciência andam lado a lado, nós percebemos que somos um cisco mesmo, menor do que o cisco no universo, e que há muito mais, muito além, e que não dá para a gente usar de base o nosso planeta como o centro de tudo isso. Imagine o nosso tamanho quando apenas vemos a Terra e nenhum ser humano. Aqui dá para termos uma dimensão especial do que representamos no universo. Numa pequena foto, os planetas alinhados para a gente poder comparar os seus tamanhos e o tamanho da própria Terra diante deles, que dirá a gente, ser humano, as plantas e os animais. Daqui não dá para perceber, né? E agora? Onde está o Sol e a Terra? Este é o Sol. Não dá para ver a Terra nem os humanos nela. Se o Sol, que é gigante perto do nosso planeta, olha só agora perto das outras estrelas, o tamanhozinho do Sol. Que dirá o nosso planeta? Que dirá de nós? Nesse conjunto, regido por leis eternas, que revelam a sabedoria e a onipotência do Criador,
a Terra aparece como um ponto imperceptível e um dos menos favoráveis à habitabilidade. A Terra é citada como um lugar menos favorável para a habitabilidade porque ela é breve e difícil, lutando o espírito e o corpo com as hostilidades de todas as espécies no solo planetário. Somos um planeta de prova e expiação. Então ainda teremos essas intempéries, teremos as dificuldades pessoais, os nossos desafios coletivos, porque é assim, não é tão fácil, mas estudando a condição dos planetas, compreendemos facilmente que assim seja diante da cadeia evolutiva. Dessa maneira, pergunta-se por que Deus a teria feito a única sede da vida e relegado a ela as criaturas de sua predileção. Muito ao contrário, tudo nos diz que a vida se encontra por toda parte e que a humanidade é infinita, como o próprio universo. É o Allan Kardec desenvolvendo para a gente os erros daquelas teorias. Não dá para a gente achar que somos os prediletos de Deus e que somente aqui há essa vida humana, há essa condição da natureza e a forma como conhecemos. Há muito além. Todas as vidas, tudo que existe é muito complexo e muito amplo e precisamos aceitar essa verdade. A ciência, tendo nos revelado a existência de mundos semelhantes à Terra, e é evidente que Deus não podia ter criado sem finalidade, ele os deve ter povoado de seres capazes de os governar. O Céu e o Inferno, capítulo 3, item 3. Mais uma vez, para a gente ver que a condição igual à nossa não é exclusiva. Como a ciência evoluiu muito, o céu foi deslocado. A região das estrelas apareceu sem limites. O infinito pareceu ainda maior. O céu deslocado porque nossa compreensão se ampliou. O Espiritismo tem esta e outras respostas. A ciência tem evoluído rapidamente. Ciência e Espiritismo são ótimos parceiros e andam juntos. Por isso a importância do nosso estudo. A questão do céu é apenas um aspecto entre todas as coisas que a codificação espírita nos apresenta. É um trecho do Céu e Inferno, capítulo 3, item 4, mensagem passada por Allan Kardec. Mas então, para onde foi o céu? Allan Kardec desenvolve o nosso pensamento nesse estudo, acompanhando passo a passo, através dos princípios que aprendemos com o Espiritismo, que fundamentam perfeitamente a questão que envolve o céu e o inferno também, para que a gente se permita conhecer essas teorias. Temos aqui 4 aspectos. Primeiro aspecto, o ser humano é corpo e espírito. Nessa parte do estudo, Kardec cita para a gente sobre o corpo e o espírito, que são os itens necessários para a nossa compreensão do céu. O espírito é o ser principal, o ser racional, o ser inteligente. O corpo é o envoltório material que reveste temporariamente o espírito para o cumprimento de sua missão aqui na Terra, permitindo-lhe executar os trabalhos necessários ao seu adiantamento. O corpo se destrói depois de usado e o espírito sobrevive a essa destruição. Sem o espírito, o corpo é apenas uma matéria inerte. Sem o corpo, o espírito continua integral. É vida e inteligência. Deixando o corpo, ele volta ao mundo espiritual de onde ele saiu, para poder encarnar novamente. E as reencarnações se sucedem até que a gente alcance a perfeição. Há, portanto, o mundo corpóreo e o mundo espiritual. São dois, que estão intimamente ligados, mas eles são extremamente necessários. Um para acolher a nossa condição material durante as nossas reencarnações, e o outro quando a gente estiver nessa transição de uma reencarnação para outra, no período da nossa erraticidade, que vamos falar mais para frente. Esses dois planos que se intercomunicam, eles são muito importantes para nos receberem nas nossas duas condições.
Os espíritos são criados simples e ignorantes, mas dispondo de aptidões para progredir. Em virtude do nosso livre-arbítrio, aprendemos sempre coisas novas, demorando mais ou menos para o nosso aprimoramento, dependendo da nossa dedicação. Nós todos fomos criados igualmente, o que demonstra a justiça, o amor e a misericórdia de Deus. Temos as mesmas oportunidades de evolução com o corpo físico e também no plano espiritual. Nos revezamos nos dois planos e vamos completando o aprendizado que necessitamos. Não dá para a gente não reencarnar nesse processo evolutivo. Faz parte da lei do progresso, da lei de evolução e estamos todos sujeitos de uma forma igualitária. O tempo, maior ou menor, depende da nossa dedicação. A felicidade está na razão do progresso realizado. Gente, cada um no seu tempo, do seu jeito. Uns podem resplandecer enquanto outros podem parecer nas trevas. Apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4, fala assim: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Mostrando para a gente seguir as leis de Deus, que vai nos levar a esse progresso realizado e vai trazer essa felicidade. Então, alegremo-nos no Senhor. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 12. Descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto vive. Pensa, praticar o bem, fazer caridade, amar o próximo como a nós mesmos. Isso vai trazer a felicidade que a gente tanto busca. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de provado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Essas frases nos mostram que seguir o caminho de Deus, seguir o caminho do bem, vai trazer a felicidade. E bem sabemos que quando pensamos em céu, a felicidade está intimamente relacionada com ele. E aqui Kardec discretamente já está mostrando para a gente os caminhos. Então descobrimos onde está o céu. Olha aí, gente, salva de palmas. A felicidade dos espíritos, sendo inerente às suas próprias qualidades, eles a gozam por toda parte, onde quer que se encontrem, na face da terra, entre os encarnados ou no espaço. Mensagem de Kardec. A felicidade, gente, é o nosso céu. Ela está dentro de nós e por isso a levamos para todos os lugares. Lembra aqueles sentimentos de harmonia, paz, equilíbrio? É a felicidade que nós todos procuramos. Não é a felicidade que o mundo nos oferece, mas aquela dita e ensinada por Jesus. Depende da vontade e da determinação de cada um para se purificar, se melhorar, adquirindo melhores qualidades morais, trabalhando no bem, amando. Se fica atrasado, só deve culpar a si mesmo. Assim como aquele avanço que vai achar cada um em si os seus próprios méritos. Céu é condição interna, como o reino de Deus no nosso coração. Sentimentos sublimes que nos aproximam do Pai e nos fazem perceber aquela comunhão com Deus mais intensa. Que lindo isso! A cada um conforme suas obras. Romanos, capítulo 2, versículo 3 e Mateus, capítulo 16, versículo 27. Plantando o amor, colhemos árvores, frutos, pessoas, condições, sensações, sentimentos, vida futura de amor. Existe céu melhor que esse? A exemplo de um concerto, Allan Kardec faz uma comparação bastante interessante. Se colocarmos várias pessoas para assistirem um concerto, nem todas elas terão a mesma percepção. Umas sentirão a música na alma, trazendo mensagens emotivas para o seu coração.
outras podem ser indiferentes e outra ainda pode ser que não goste. Essa percepção do céu, do reino do céu, é a mesma coisa. Nós estamos em fases e em momentos diferentes, então percebemos de uma forma diferente. Às vezes a gente alcançou um patamar tão sublime, mesmo que seja ainda parcial e ainda sabemos que ele é parcial, e a gente queira dividir isso com as outras pessoas, nós podemos tentar, sem aquela tentativa de convencer à força, sabe? Mas encantar com o que nós tivemos de resultados, mostrando através dos nossos exemplos. Mas ainda assim, nem todos estarão abertos para essa recepção. E se a gente fizer uma pequena retrospectiva, a gente também não estava em vários instantes quando tentaram nos apresentar isso antes. A felicidade suprema é prêmio exclusivo dos espíritos perfeitos. São os que já possuem o céu dentro de si. Enquanto isso, desfrutamos de uma felicidade relativa. Ainda não temos essa felicidade suprema. Lembra? Provas e expiações, lutas, desafios, aprendizados intensos, várias vidas ainda para reencarnarmos e ficarmos ainda melhores. Portanto, temos uma longa jornada para essa felicidade. E também isso é mais uma certeza de que Jesus, o Espírito puro, ele tinha essa felicidade suprema, mesmo estando num planeta com uma condição igual à do nosso. Os espíritos perfeitos progrediram em inteligência e moralidade. Passaram por reencarnações sucessivas, por são necessárias para esse duplo progresso. Para a gente ser um espírito perfeito como Jesus, a gente necessariamente, como dissemos, precisamos passar pelas reencarnações sucessivas. E o nosso progresso intelectual e moral, trabalhando a nossa inteligência e a nossa condição moral, eles nem sempre caminham juntos. É comum, muitas vezes, o progresso intelectual chegar primeiro. Em alguns casos, eles caminham paralelos. Só que, seja qual for que der esse início, der esse start, vai ser muito interessante, porque abre as portas para o outro, quando a gente não se isenta de recebê-los, de aprimorá-los no nosso dia a dia. E mais do que isso, no nosso coração, no nosso pensamento, no nosso sentimento, e isso tudo vai refletir automaticamente em todas as nossas ações, em qualquer plano que a gente se encontrar. É importante, então, a gente falar das reencarnações. Olha como Kardec vem de passo a passo mostrando para a gente como a gente alcança aquela felicidade, aquele céu. Está falando dos espíritos perfeitos, dessa sensação de felicidade grande. E aqui eu escolhi essa foto para falar de encarnação, lembrando da encarnação de Jesus aqui na Terra, para nos auxiliar e ensinar todo esse caminho, mesmo ele não precisando, estando aqui numa missão sagrada, importantíssima e muito, mas muito amorosa. Tirinhas. Como assim eu vou ter que reencarnar? Fiz muita caridade. Ajudei a reformar as salas do centro, da creche e até reformei as aulas da evangelização. Mas o principal você não reformou. O quê? A alma. O reino dos céus está dentro de cada um. Precisamos reformar de dentro para fora. Precisamos de várias reencarnações. Uma só não basta. Elas são inerentes à inferioridade dos espíritos, desnecessárias para aqueles em mundos superiores. Espíritos perfeitos não reencarnam mais, né, gente? Esses últimos só reencarnam voluntariamente para auxiliarem os menos evoluídos. Entenderam a foto de Jesus? O missionário aqui na Terra? Erraticidade
Outro tópico trazido por Kardec. Eu adoro esse nome, eu adoro esse tema, porque ele corresponde ao período entre uma reencarnação e outra. Somente para espíritos imperfeitos a erraticidade. Não são espíritos errados ou pessoas que foram erradas. Não é essa relação. É a relação de que vagueiam, de que passeiam, aguardando, esperando o momento de reencarnar. Na erraticidade, cujo período pode ser mais ou menos longo, mais ou menos feliz, ambos de acordo com a condição moral de cada espírito, nela nós também aprendemos. Mas estar nela não nos isenta das reencarnações. As reencarnações são extremamente necessárias para a evolução. E a gente completa o aprendizado durante esse período no plano espiritual. Espitirinhas, novamente, disse uma pessoa encarnada: um dia irei morrer. Respondeu um espírito: um dia eu irei reencarnar. A vida aqui na Terra ainda é assim, uns indo e outros vindo. Olha que interessante isso, selando essa condição do céu que nós levamos conosco em qualquer lugar. Na nossa atual condição, que é a nossa referência, nós somos imperfeitos. Precisamos reencarnar e também passaremos pela erraticidade. Conhecemos através de Jesus e do Espiritismo as leis de Deus e somos ensinados a seguir os passos do Mestre, que nos ensinam a seguir as leis de Deus, que são para todos os lugares, em qualquer parte do universo. Quando nos aliamos a essas leis, somos felizes, na felicidade ainda relativa que nos cabe dentro da nossa condição. Mas, nos dedicando, alcançaremos patamares mais elevados no passo a passo. E essa condição de céu, essa percepção de céu, assim como a suavidade das músicas de um concerto, elas vão se ampliando no nosso coração e a gente vai conseguindo entender melhor e sentindo cada vez mais amplo a sensação de harmonia, paz, equilíbrio, amor, sabedoria, caridade, facilidade em perdoar e assim por diante. Poesia do livro Parnaso de Além Túmulo, por Chico Xavier, Espírito João de Deus, página 516, editora FEB. Morrer. Não mais a dor intensa e desmedida, no momento angustioso de morrer, nem o pranto pungente por se ver um ser amado em horas de partida. A morte é um sono doce, basta crer na paz do céu, na terra apetecida, para se achar o amor, a luz e a vida, onde há trégua, a tristeza e ao padecer. Venturosa região do espaço além, onde brilha a verdade e onde o bem é o fanal reluzente que conduz. Mansão de claridade e pulcretude, onde os bons, que adoraram a virtude, gozam do afeto extremo de Jesus. Muito obrigada, senhores, e até a próxima.